Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao canal Química Todo Dia. Meu nome é Ian e nessa videoaula eu vou ensinar um pouco a vocês sobre o estudo das soluções. Eu resolvi dividir essa videoaula em 3 vídeos, pois assim facilita o seu aprendizado e dá tempo de descansar entre uma videoaula e outra. Nessa primeira aula a gente vai falar um pouco sobre as soluções, o que é, as suas características, as suas propriedades. No segundo vídeo, coeficiente de solubilidade e como a gente classifica uma solução saturada, supersaturada e insaturada. E no terceiro vídeo vem a parte do cálculo, onde a gente estuda a concentração das soluções. Então é isso, cola comigo e vamos, porque tem muita coisa pra gente aprender. Primeiro deve-se entender qual é a definição de solução. O que significa solução? Solução é uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias. Portanto, quando eu misturo 2 substâncias ou mais, e depois dessa mistura eu faço uma agitação, e depois dessa agitação eu enxergo apenas uma fase, eu tenho uma solução. Porque essa solução é uma mistura homogênea caracterizada pela existência de apenas uma fase. Ou seja, quando eu olho para ela, eu enxergo apenas uma coisa. Então é essa a ideia. Solução é uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias, que vai formar apenas uma fase, ou seja, a solução é monofásica. Por exemplo, se eu tenho em dois recipientes eu vou misturar em um água e óleo, e no outro eu vou misturar água e álcool. Misturei, agitei os 2 recipientes, e depois da agitação, eu percebo que no recipiente que eu coloquei água e óleo, eu tenho 2 fases. E no recipiente que eu coloquei água e álcool, eu tenho uma fase. De modo que eu não consigo distinguir o que é água e o que é álcool, diferentemente desse recipiente aqui. Então, isso aqui é uma solução, porque eu misturei substâncias e depois dessa mistura eu enxergo apenas uma fase. Essa é a definição de solução. Mistura homogênea, que depois de uma agitação, eu enxergo apenas uma fase. Isso é chamado de soluções verdadeiras. Então, além dessa característica de formar apenas uma fase, ou seja, eu enxergar apenas uma coisa, existe outra característica que só as soluções possuem. Por exemplo, se eu pego esse recipiente aqui e pego esse ponto do recipiente e esse ponto aqui, eu analiso os 2 pontos. Quando eu analiso esse ponto aqui, eu vou olhar propriedades de água, porque nessa fase aqui eu tenho a presença da água. E se eu olhar esse ponto aqui, eu vou olhar propriedades do óleo, porque nessa fase aqui eu só enxergo óleo. Percebe-se, portanto, que as 2 propriedades elas são diferentes. Então, uma mistura homogênea, no qual eu misturei 2 substâncias, e nesse caso eu observo 2 fases, eu não tenho as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Porque nesse ponto aqui, as propriedades desse ponto são diferentes das propriedades desse ponto. Agora, se eu vou para a mistura de água e álcool, as propriedades desse ponto aqui são as mesmas propriedades desse ponto aqui. Afinal, eu misturei 2 substâncias, eu enxergo apenas uma fase, ou seja, uma solução também possui a característica de ter as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Então, uma mistura heterogênea, eu não vejo as mesmas propriedades em toda a extensão e eu vejo mais de uma fase. Nesse caso, eu vejo a fase óleo e vejo a fase água. Nesse caso aqui, eu misturei 2 substâncias, mas eu vejo apenas uma fase, de modo que eu não consigo distinguir qual que é água e qual que é álcool. E possui as mesmas propriedades em toda a sua extensão. Então isso é uma mistura homogênea, é uma solução. Quais os exemplos de solução que nós temos no nosso dia a dia? Por exemplo, quando você prepara um suco Tang, quando você joga o pozinho do suco dentro de uma jarra com água, depois que você agita, você enxerga apenas uma fase. Por exemplo, se o suco for de morango, você só vai enxergar o líquido vermelho, você só enxerga uma fase. Se você olha para uma Coca-Cola, você também só enxerga uma fase.
um leite com Toddy, você também só enxerga uma fase. Mas atenção, é o leite com Toddy sem aquelas bolinhas de chocolate. Por quê? Porque se eu tenho um leite com Toddy com aquelas bolinhas de chocolate, eu enxergo duas fases. Eu enxergo o leite e o Toddy mais as bolinhas. Então, se eu tenho mais de uma fase, eu não tenho uma solução. Então, o leite com Toddy sem aquelas bolinhas é uma solução. O ar puro, o ar sem impureza, o ar sem poeira, também é uma solução. Por que que o ar com impurezas não é uma solução? Porque nesse caso, eu vou enxergar mais de uma fase. Eu vou enxergar as impurezas e vou enxergar o ar. Então, por isso que só é uma solução se o ar for puro. Mas afinal, do que é composto uma solução? Uma solução é composta de solvente e solutos, que pode ser um soluto apenas ou mais de um soluto. Mas como que eu vou distinguir o que é o meu solvente e o que é o meu soluto? Lembre-se, o solvente é aquilo que está em maior quantidade. E o soluto, ou os solutos, são aqueles que estiverem em menor quantidade. Então, por exemplo, se você pega um copo de café, o café, dentro desse copo a gente tem uma mistura de água, pó de café e açúcar ou algum tipo de adoçante. Só que é uma solução, afinal eu venho de uma fase só, tem as mesmas propriedades, eu dissolvi o pó de café e o açúcar na água e fiz o café. Qual que são os meus solutos e qual que é o meu solvente? O solvente é sempre que está em maior quantidade. Então, num copo de café, o que tem a maior quantidade? A água. Então, a água é o meu solvente. Quem estão em menor quantidade? O pó de café e o açúcar. Então, o pó de café e o açúcar são os meus solutos. A água é o meu solvente, porque está em maior quantidade. E pó de café e açúcar são os meus solutos, porque estão em menor quantidade. Agora nós vamos ver as principais características das soluções. A gente já viu que uma solução ela é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, que vai formar um sistema monofásico, ou seja, eu só vou enxergar uma fase, que possui as mesmas características em toda a sua extensão. Além disso, para que eu tenha uma solução, as partículas que estão presentes na minha solução têm que ser partículas muito pequenas, de modo que elas sejam no máximo de até 1 nanômetro, ou seja, muito pequenas, microscópicas. 1 nanômetro equivale a 1 vezes 10 a menos 9 metros, então são partículas muito pequenas. Essas partículas que podem ser moléculas ou íons que vão estar ali na minha solução. Então, soluções são formadas por partículas muito pequenas. Outra característica é que as soluções elas não sedimentam. O que quer dizer sedimentar? Sedimentar significa depositar no fundo. Por exemplo, quando você mistura água com areia, você mistura, você agita e depois dessa agitação, a areia ela sedimenta para o fundo do recipiente, ela decanta para o fundo do recipiente. Com as soluções não vai acontecer isso, porque o soluto ele vai se dissolver no solvente de modo que ele não vai se sedimentar. E se ele não sedimenta, não vai formar mais de uma fase. Uma outra característica é que a minha solução ela não é filtrada. Por exemplo, se você tem uma solução de soro fisiológico, que é água e cloreto de sódio, água e sal de cozinha, se você passa aquela solução em uma peneira, em um filtro, em um coador, não vai ficar nada no filtro, não vai ficar sal no filtro, a não ser que você tenha colocado demais e não tenha dissolvido aquele excesso. Mas se você colocou a quantidade certa, aquela solução que foi formada, quando passar no filtro, não vai ficar nada no filtro. Justamente porque as partículas elas são muito pequenas. E se elas são muito pequenas, elas conseguem passar pelos buraquinhos da peneira, do coador, do filtro. Então as soluções elas não podem ser filtradas, não são filtradas na verdade. E uma outra característica importante é o seguinte: aqui eu tenho uma solução verdadeira, onde as partículas elas são muito pequenas. E aqui eu tenho uma solução, um sistema que não é uma solução verdadeira. Com partículas elas são muito grandes. O que acontece? Nesses dois recipientes, onde eu tenho esses dois líquidos, eu vou incidir uma luz de mesma intensidade, e zero. Quando a luz passa pela solução verdadeira,
Depois que ela passa, ela vai sair com uma intensidade. Só que nesse caso, a intensidade da luz que saiu é igual à intensidade da luz que entrou. Por quê? Porque as partículas são muito pequenas, não vai fazer com que essa luz seja desviada, por exemplo. E como as partículas também são muito pequenas, a absorção dessa luz pelas partículas que está aqui vai ser muito pequena, de modo que não interfere na intensidade dessa luz que vai sair, sendo esta igual à intensidade anterior. Porém, quando essa luz passa por esse líquido aqui, a intensidade dessa luz aqui é menor, a intensidade da luz que sai é menor. Por quê? Porque as partículas são muito grandes, elas podem ter causado um desvio dessa luz e pode ter absorvido uma grande quantidade da luz de modo que interfira na intensidade que saiu aqui. Então, portanto, essa aqui é uma solução verdadeira. E como que é feito a classificação das soluções? As soluções elas podem ser classificadas de acordo com a natureza do soluto, do seu estado de agregação e da quantidade de soluto em relação ao solvente. A primeira classificação é em relação à natureza do soluto. Quanto à natureza do soluto, uma solução ela pode ser classificada como iônica ou eletrolítica e também como molecular ou não eletrolítica. As soluções iônicas ou soluções eletrolíticas são aquelas soluções cujo soluto ou cujos solutos têm a presença de íons. Então pode ser uma solução que o soluto é um íon, ou pode ser uma solução que o soluto é íons misturado com moléculas. Então, o fato de ter a presença de íons faz com que a solução seja uma solução iônica. Substâncias na água, por exemplo, podem se ionizar ou podem se dissociar formando íons, como, por exemplo, ácidos que em água liberam H+, bases que em água liberam H-, e sais que quando caem na água se dissociam em íons. Essas substâncias, quando jogadas em água, liberam íons e por liberarem íons fazem com que a solução seja uma solução iônica ou também chamada de eletrolítica. Aqui a gente tem um becker, por exemplo, uma solução de água e sal de cozinha. Microscopicamente, se a gente pudesse visualizar como que estariam os átomos e todas as espécies químicas dentro dessa solução, seria mais ou menos assim. O cloreto de sódio, na sua forma de cristal, ele é uma estrutura muito organizada, onde eu tenho sódio ligado com cloro. Acontece que quando essa rede cristalina de cloreto de sódio entra, é jogado na água, as moléculas de água vão solvatar os íons do cloreto de sódio. O que quer dizer solvatar? Elas vão ficar ao redor dos íons. Porque pensa o seguinte, quando o cloreto de sódio é jogado em água, ele se dissocia em íons sódios com carga positiva e íons cloretos com carga negativa. A água ela é uma molécula que também tem polos, um polo negativo no oxigênio e polo positivo no hidrogênio. Então, o polo negativo da água se sente atraído pelo íon sódio, e o polo positivo da água, que é o hidrogênio, se sente atraído pelos íons cloro. E assim ela vai solvatando essa estrutura. Se a gente coloca fios aqui dentro dessa solução, essa solução é capaz de conduzir corrente elétrica. Então é muito importante essa característica das soluções iônicas, porque elas são capazes de conduzir corrente elétrica. Percebe que eu tenho uma lâmpada e essa lâmpada está ligada a esses fios. Quando eu jogo esses fios aqui dentro, como aqui dentro tem íons, tem partículas carregadas em movimento, essas partículas são capazes de conduzir corrente elétrica de modo a acender a lâmpada e conduzem corrente elétrica. As soluções que não são eletrolíticas, que não são iônicas, são classificadas como soluções moleculares. São soluções que contêm apenas a presença de moléculas, não tem íons. Tem apenas presença de moléculas. Se só tem moléculas, não é capaz de conduzir corrente elétrica. Por exemplo, água com açúcar. O açúcar, por exemplo, sacarose, não conduz corrente elétrica, é uma molécula e por isso é uma solução molecular ou também chamada de solução não eletrolítica.
Outra classificação das soluções é quanto ao seu estado de agregação. Quem vai determinar o estado de agregação de uma solução é o seu solvente. Como o solvente é o que está em maior quantidade, é ele que, consequentemente, vai determinar qual estado a solução está. Uma solução gasosa é uma solução cujo solvente é gasoso. Como o solvente está em maior quantidade e ele é um gás, então a minha solução ela é gasosa. Mas a solução gasosa ela tem uma particularidade. Porque se o solvente é gasoso, obrigatoriamente o meu soluto tem que ser gasoso. Por exemplo, o ar puro. O ar puro ele é uma solução, ele é uma mistura homogênea. Finge que isso aqui é o ar puro, finge que isso aqui é o movimento do vento, o vento que sopra os teus cabelos. Quando eu vejo o ar puro, eu vejo somente gás. O meu solvente é um gás, o gás que está em maior quantidade é o meu solvente. E os gases que estão em menor quantidade são os meus solutos. Agora, se eu tenho o ar puro, mas nesse ar puro eu tenho impurezas, ou seja, seria o meu solvente gasoso, eu não posso ter solutos sólidos. Porque se eu tenho um solvente gasoso e tenho solutos sólidos, eu não estou vendo uma fase apenas, eu estou vendo duas fases. Eu vejo o gás e vejo as impurezas. Então o ar com impureza, o ar com poeira não é uma solução, é uma mistura heterogênea. Mas o ar puro é uma solução, porque eu tenho um solvente gasoso e meu soluto também é gasoso. Agora, uma solução líquida e uma solução sólida, não importa o estado de agregação do soluto, apenas do solvente. Uma solução líquida, o meu solvente é líquido. Por exemplo, uma Coca-Cola. O meu solvente é um líquido e o meu soluto é o gás que está solubilizado ali naquela coca, né? Água e álcool. O meu solvente é líquido, que é a água. E o meu soluto também é líquido. E água com açúcar. O meu solvente é líquido, que é a água, e o meu soluto é o açúcar. E em uma solução sólida, o meu solvente é um sólido. Mas Ian, tem como ter um solvente sólido? Sim, claro que tem como. Por exemplo, platina com gás hidrogênio. Numa reação em que hidrogênio e oxigênio formam água, essa reação ela tem que ser catalisada. E ela é catalisada pela platina. No momento da reação, o gás hidrogênio fica junto da platina. E eles formam uma mistura homogênea. E eles formam uma solução. Como a platina está em maior quantidade, ela é o meu solvente. Então o meu solvente é sólido. E o gás hidrogênio que está em menor quantidade é o meu soluto. Outro exemplo, a amálgama dentária. A amálgama dentária, o meu solvente é sólido. A amálgama é formado por chumbo e mercúrio. O meu solvente é sólido, que é o chumbo. E o mercúrio é um metal líquido, que é o meu soluto. Ligas metálicas, por exemplo, bronze, latão ou 18 quilates, que são mistura de vários metais. Embora eu esteja misturando vários metais, eu vejo uma coisa só. Então aquilo é uma solução, são chamadas as ligas metálicas, onde o meu solvente é um sólido, que é o metal que está em maior quantidade, e os metais que estiverem em menor quantidade são os meus solutos. E por fim, a última classificação de uma solução é em relação à quantidade do soluto com a quantidade de solvente. Aí eu posso ter uma solução diluída ou uma solução concentrada. Uma solução diluída é quando o meu soluto tem muito pouco do soluto em relação à quantidade de solvente. Em uma solução que é concentrada, eu tenho muito do soluto em relação à minha quantidade de solvente, ou seja, eu tenho uma quantidade considerável de soluto. Por exemplo, a pessoa faz um café com pouco pó de café, então a gente fala que esse café está fraco. Significa que eu tenho uma solução de água com café, uma solução diluída. Tem muita água para pouco café. Agora, se a pessoa faz o café com muito pó de café, eu digo que eu tenho um café forte, porque eu tenho uma quantidade de água e tenho muito café. E aí eu falo, o café está fraco, o café está forte. Outro exemplo, aqueles sucos concentrados que a gente compra em supermercado. Aquela solução que vem naquela embalagem é uma solução concentrada. Eu tenho o meu solvente, tenho o meu soluto em grande quantidade, ou seja, está muito concentrado.
Mas lembrando, a quantidade de soluto não pode ser maior que a quantidade do solvente, mas tem uma quantidade considerável de soluto. Quando eu chego em casa que eu vou preparar o suco, o que eu faço? Eu coloco um pouco daquela solução concentrada e coloco água para diluir aquele concentrado. Eu tinha uma solução com muito soluto, eu acrescentei solvente a mais para que eu pudesse diluir aquela solução e diminuir a minha concentração. Só que essa coisa de estar diluído, estar concentrado é muito relativo e pode variar de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem costume de tomar um café forte, pode tomar um café forte e dizer que o café está normal, está tranquilo para ele. Agora, uma pessoa que não tem costume pode dizer que o café está forte. Então, é muito relativo e varia de pessoa para pessoa. Para isso foi que os químicos e os cientistas criaram um coeficiente de solubilidade para poder dizer com certeza e com base em parâmetros se aquela solução é uma solução diluída ou é uma solução que está concentrada. Mas isso a gente só vai ver na parte 2 dessa aula, onde eu vou falar de coeficiente de solubilidade, como que acontece, qual que é o mecanismo de solução e uma coisa que cai muito em questões de provas, enfim, se uma dissolução é endotérmica, se uma dissolução é exotérmica, como que é o gráfico de uma curva de solubilidade, se uma solução é saturada, insaturada ou supersaturada. Então esses conceitos a gente vai ver na parte 2 do nosso vídeo. Eu espero vocês lá, espero que vocês tenham aprendido essa parte, espero que eu tenha esclarecido a ideia de vocês. Não se esqueça, eu sou a solução dos seus problemas e a gente se vê na parte 2 dessa aula. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que vocês tenham gostado. Me siga nas minhas redes sociais que estão na descrição do vídeo, curta e se inscreva, pois assim você vai ficar por dentro de todas as nossas videoaulas e principalmente, se eu te ajudei, compartilhe com seus amigos, pois assim eu posso ajudar muitas outras pessoas. Obrigado por ter assistido, muito axé para todos nós e valeu!